Estamos de volta com mais um programa do projeto 100 anos do rádio, onde o curso de jornalismo em parceria com o Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba está trazendo para que você conheça os profissionais que trabalham nesse importante veículo de comunicação que completa 100 anos. São profissionais de Sorocaba e região. Agora, vamos conhecer mais um deles. Seu nome completo, por favor. Caio Vinícius Filoso Rossini. Quantos anos? 31, por enquanto. Foi aniversário ontem? Será dia 18. Será dia 18. Fará 32. 32. Muito bem. Mas já ganhou presente ontem? Já. Muito bem. Belíssimo de um presente. Inclusive um presente surpresa. Surpresa. Gostou? Gostei bastante. Caio Rossini é o nome artístico? Isso. É, meu nome e sobrenome, né? Que era o mais fácil até de eu lembrar quando eu fosse chamado. Como é que surge para você o rádio na sua vida? Desde criança eu sempre ouvi rádio. E eu sempre gostei muito de futebol. E eu falo para todo mundo que o meu sonho era ser um jogador de futebol. Sou um jogador de futebol frustrado. Mas eu sempre ouvia rádios, tinha rádio em casa e botava antena em cima do telhado para pegar a rádio de São Paulo, para conseguir ouvir jogo. E achava maravilhoso a forma como o rádio colocava dentro do evento. Então eu sempre ouvi, e quando eu percebi que não ia dar na bola, porque eu sou muito ruim, eu olhei para o jornalismo e falei, isso é legal, isso vive num ambiente que eu acho bom e acho que pode ser um caminho bem interessante. E aí as coisas começaram a andar bem rápido, porque um amigo da minha mãe era amigo do Nilson César lá da Jovem Pan, ele já estava fazendo um curso de jornalismo esportivo em Sorocaba. Desse curso eu já saí para fazer um estágio na Rádio Cacique, isso com 16 anos. Fiquei 1 ano e pouquinho na Rádio Cacique e aí vim para a Rádio Cruzeiro FM. E aí nesse meio do caminho, né, faz faculdade, volta. Eu brinco que aqui na Uniso eu fiz uma faculdade de medicina sendo jornalismo, porque eu entrei em 2008 e saí em 2016. Mas terminei e agora... já desde 2009 como estagiário, desde 2010 como contratado lá na Rádio Cruzeiro FM. E aí você também fez o curso de radialista do Senac? Também, porque quando eu entro na rádio, eu ainda estava fazendo faculdade e precisava de um registro em carteira depois do estágio, e a rádio falou, olha, como a faculdade de jornalismo demora mais, vamos fazer o curso de radialismo, a princípio a gente contrata como radialista, depois a gente te transforma para jornalista. Só que aí no meio do caminho veio a decisão do STF que possibilitava qualquer pessoa tirar o MTB de jornalismo, comprovando com uma carta da empresa, e aí eu tirei. Mas mesmo assim, eu quis fazer a faculdade de jornalismo, eu quis terminar a faculdade de jornalismo, porque é uma parte teórica que faz a diferença. Quando você está na prática, você aprende a fazer, só que você não pensa no que você está fazendo. Você só é um repetidor do que os outros fazem. E quando você entende teoria, quando você entende o motivo das coisas estarem acontecendo, as técnicas que precisam, isso te dá um caminho mais amplo de você ser menos um meio utilizador pelos grandes donos de mídia, de corporação, que às vezes preferem até pegar pessoas que não têm tanto estudo, que é mais fácil de manipular, que é mais fácil de você fazer com que as pessoas falem apenas o que os donos querem, e às vezes elas nem percebem. Então eu decidi voltar exatamente para ter essa ideia. Quer dizer que às vezes você tem que fazer coisas que vão diferente da sua linha ideológica ou que tecnicamente você não concorda muito? É claro, isso faz parte do jogo. Mas pelo menos você sabe, olha, eu estou fazendo isso, talvez não seja o mais certo, você sabe apontar o caminho certo, isso te prepara demais, além da prática, que é indispensável, mas pelo menos te faz pensar no que você está fazendo. Você não apenas repete o que os outros fazem. Nesses 13 anos de rádio Cruzeiro, você imaginava só trabalhar com jornalismo esportivo, porém, chega lá, como qualquer boa rádio do interior,
tem que fazer um pouco de tudo. Esse um pouco de tudo, o que tanto você faz hoje? Um pouco de tudo. A gente já cobriu eleição, cobre jogo de futebol, já tive em cobertura de desastre aéreo, em coisa policial, cobrindo velório, que é horrível você cobrir velório. Tudo que é notícia política, absolutamente tudo. O jornalismo esportivo é a minha paixão, é o que eu sempre quis fazer, é o que eu faço com amor, mas nesse caminho eu aprendi a gostar bastante do jornalismo diário, do jornalismo cotidiano, de estar na rua, de cobrir desde acidente de trânsito, de repente você está conversando com o pessoal que está na porta da prefeitura fazendo um protesto, no outro dia você está conversando com o governador do estado, de repente você está conversando com personalidade. Eu costumo dizer que o jornalismo é a arte de você estar no meio de tudo e não fazer parte de nada, né? Você é um agente externo que está dentro das coisas para falar para a sociedade o que está acontecendo dentro daquela situação. Então, você convive no meio de pessoas poderosíssimas. É claro que elas te respeitam porque a comunicação é extremamente importante para qualquer meio, só que você não faz parte de nada, você não tem obrigação nenhuma de fazer acordos ou de apenas falar o que as pessoas querem te mostrar. Você é um agente da sociedade que está ali para mostrar o que acontece. E isso é divertido demais, é você tentar enxergar o que as pessoas não estão te mostrando. Isso é muito divertido, é um exercício de inteligência diário, é muito legal. Lembra de alguma reportagem que você fez fora do esporte que você foi representativa, significativa? Tiveram algumas que me marcaram bastante. Talvez não tão representativa, mas foi a primeira vez que eu cobri um acidente aéreo. Foi um avião, se não me engano, que caiu em Tatuí, numa área de mata. Eu era jovem, não sei, tinha 22, 23 anos, isso foi em 2011, 2012, por aí. E me marcou muito porque a gente não tinha acesso ao avião, a gente não tinha acesso ao que acontecia, só que era tudo muito recente. A gente chegou lá logo depois do Corpo de Bombeiros, das primeiras autoridades, da polícia. Então, passamos a manhã inteira no jornal falando, olha, um desastre aéreo, um acidente, um avião pequeno, tinha 2 pessoas, 3 pessoas dentro do avião, mas ainda não tem mais informações, até porque o Corpo de Bombeiros está esperando a chegada dos familiares. E isso me marcou muito porque a gente já estava lá há cerca de 1 hora, quando chegam os familiares do piloto, e aí eles são levados à área de mata, sei lá, era 100 metros à frente, só que na hora que os familiares veem o avião, veem o corpo, o barulho do choro, da tristeza, da indignação dessa tragédia, ela ecoou, porque era uma área de mata e todo mundo ouvia. E ali eu percebi que não era brincadeira, que a gente estava lidando realmente com vidas, não era simplesmente uma notícia. Você tinha um lado humano também, você tinha uma família que perdeu um pai, você tinha uma família que perdeu um filho, perdeu um esposo, e isso meio que quebrou um pouco daquela frieza do jornalismo de simplesmente dar a notícia. E isso me marcou muito por conta disso. É lógico que, como jornalista, a gente tem que se envolver o mínimo possível, até para conseguir manter todas as técnicas que a gente aprende na faculdade. Mas humanizar a notícia é extremamente importante. Você não pode lidar com frieza em situações absolutamente diferentes. O tom de voz, a forma que você coloca o título de um time tem que ser diferente da forma que você coloca um desastre aéreo, tem que ser diferente de um tom que você adota numa entrevista com um governador, diferente com um jogador. Então, isso mostrou que era importante a gente humanizar um pouco mais o que estava fazendo, não simplesmente trazer a notícia do lado frio, sem a parte humana, sem considerar que ali era de fato uma vida que estava envolvida. Mas tem diversas vezes que a gente acaba impactando, né? Principalmente no lado esportivo, que a gente é mais referência, né? Muitos anos, principalmente com o São Bento, que é o time da cidade. Mais recentemente, a gente fez uma série de entrevistas e reportagem em relação a suspeitas de superfaturamento em contratos de kit financeiro, de educação financeira aqui na cidade de Sorocaba. Isso repercutiu bastante, a gente teve a participação de 2 promotores que foram bem duros na colocação, a reação do prefeito Rodrigo Manga, e durante algum tempo isso repercutiu. Então é um exercício diário, nem sempre a gente vai ser o primeiro, nem sempre você ganha, nem sempre você tem as principais informações, mas por vezes a gente consegue encontrar coisas importantes para a sociedade. Caio Rossini se permite
emocionar, chorar ou mesmo rir durante as reportagens? Eu seguro o máximo. Eu acho que a gente tem que passar emoção, mas não pode deixar a emoção tomar conta da gente. É lógico que você tem que, faz parte do contexto, entender o lado emocional, o quão importante é aquilo, passar, e aí no tom de voz você passa o quão importante é. E para isso você tem que sentir, você tem que ser uma esponja que pega todas as informações, não só técnicas, mas de ambiente, né? Só que você não pode deixar a emoção te tomar conta. Se você percebe que você está começando a agir mais por emoção do que pela razão, segura, para. Talvez você esteja se envolvendo demais, toma uma água, tenta pensar em outra coisa, desvia um pouco a atenção, porque às vezes você está no meio ali envolvido, você acaba deixando a emoção falar um pouco mais alto. Mas principalmente no esporte, eu acho que a gente tem uma liberdade maior de expressar sentimentos. No jornalismo diário é complicado. Acho que a gente vive um momento que é muito tenso de polarização e você tem que se ater o máximo possível aos fatos para não deixar com que a opinião vire notícia. Porque hoje a gente tem muita opinião virando notícia e nem sempre essas opiniões são fatos. Tem muita gente transformando notícia fato em opinião. E isso é extremamente importante, aí que surge fake news, por exemplo. Então, tem que tentar manter o máximo possível de frieza, mas tem que passar emoção. Não pode ser algo extremamente frio. Então, é algo que você tem que ter a emoção, mas você não pode deixar a emoção te controlar. Eu lembro uma vez que, ouvindo Fome de Bola, você literalmente improvisou e fez, com excelente qualidade, um editorial no ar, quando foram impedidos, eu acho, ou tiveram dificuldade, via assessoria de imprensa, ter informações do São Bento. Como é que foi isso? Foi espontâneo? É espontâneo. Inclusive, eu liguei a rádio para te cumprimentar. Obrigado. É espontâneo. Quando a gente já está há algum tempo, eu estou há 10 anos cobrindo o São Bento, então a gente acaba conhecendo muita coisa. E até no jornalismo esportivo, não só de Sorocaba, a gente tem contato no Brasil inteiro. Então a gente sabe o que é normal, a gente sabe o que não é normal, a gente sabe quais são os padrões adotados. E quando começou a surgir as dificuldades, algo precisava ser feito. E eu me senti à vontade de tentar posicionar, não só eu, porque acaba que eu sou o mais afetado, porque eu sou repórter, eu estou no dia a dia, mas de posicionar a empresa. É claro que antes teve uma conversa, falou, olha, posso? Eu falei, não, está autorizado, tem liberdade. Mas foi absolutamente no improviso mesmo. Foram ideias que eu tinha, mas não cheguei a escrever nada. A gente vai, principalmente durante madrugadas, né, que é a hora que a gente para um pouco, sozinho, quieto, e aí começa a pensar e você estrutura mais ou menos um caminho que vai. E aí a gente se posicionou contra essas dificuldades, falando da importância do dia a dia da imprensa, não só dentro do clube, mas eu acho que a gente vive numa sociedade que necessita de transparência, ainda mais em coisas que são públicas. Falta de transparência é sinal de que há algo errado, porque se há algo certo, se as coisas estão corretas, não há motivo de que você não queira que as outras pessoas saibam, pelo contrário. Então a gente tomou esse caminho, uma linha editorial mais dura contra o clube. Como de outras vezes também, a gente já adotou linhas editoriais mais brandas, porque, principalmente no esporte, que é algo de alto rendimento, a gente sabe que, às vezes, o que a gente fala, principalmente sendo referência, pode reverberar e pode trazer resultado dentro do campo. A gente costuma brincar. Se a gente quiser arrebentar com o time, a gente derruba um time da primeira divisão em uma semana de notícias ruins, de tumulto, de jogar torcedor contra clube, contra jogadores. E é importante que a gente tenha essa noção até para que a gente não faça isso, que a gente saiba administrar o momento, saiba a hora certa de colocar as coisas, a forma correta de colocar as coisas, até por ser essa referência que nós somos, principalmente na área esportiva. Esse programa está sendo transmitido, Caio, ao vivo, durante esta gravação, para os alunos do segundo módulo de jornalismo, na disciplina técnica de reportagem. E já está vindo perguntas da sala que está acompanhando a nossa gravação. O Lucas Dornelles pergunta, bom dia, Caio, bom dia. Que time você torce primeiramente? Eu já fui muito São Paulino. Quando eu ouvia a rádio que eu queria jogar bola, eu torcia bastante para o São Paulo. Só que quando a gente começa a se envolver, esse lado torcedor ele fica meio
ao lado, tanto que hoje meu principal time é o São Bento, pela proximidade, por ser o time com quem eu trabalho, pelo contato diário. Já cobri vitórias do São Bento em cima do São Paulo e fiquei feliz, muito feliz. Só que esse lado torcedor eu guardei para o futebol americano, né? E consciente isso. Eu sou o cara mais clubista e torcedor possível do New Orleans Saints e sempre que há a possibilidade de chegar mais perto, de fazer alguma coisa mais profissional de trabalho, eu falo, não, eu quero me manter como torcedor, porque eu já perdi esse encanto de torcedor com o futebol e eu quero ter um espaço para desabafar, para soltar esse lado. Mas quando você entra no meio, você acaba torcendo muito mais para amigos. Então agora, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o Paulo Roberto Santos, que era técnico do São Bento, que hoje está no Pouso Alegre, e eu me vejo todo jogo do Paulo, eu assistindo para conversar com ele depois, para ver o que está acontecendo. Tenho outros amigos espalhados no mundo da bola. O Giovani jogou aqui, hoje está no Sport, né? Ele que era do Corinthians. Quando ele está jogando, eu assisto, depois vou conversar com ele. E estou torcendo para o Sport subir para a primeira divisão. O Everaldo, que está no América Mineiro também, a gente já se cruzou em corredor de hotel lá em Maceió, na época que ele jogava no São Bento. Então, você acaba criando laços com personagens. E a instituição, ela meio que passa ao lado. Você não consegue mais torcer para um São Paulo, para um Corinthians, para um Palmeiras, porque aquilo fica frio. Você sabe que o que envolve tudo aquilo, como que são os bastidores, como que é o dia a dia. E aí você acaba torcendo mais para quem está perto. Então, hoje o clubismo passa ao lado, e eu falo com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, que eu já fui muito, mas hoje... Se tiver um São Bento e São Paulo, se tiver alguém que eu torço ou que eu conheço, que seja meu amigo, enfrentando o São Paulo, eu vou torcer contra o São Paulo com muita tranquilidade. Vamos abrir aqui um parênteses antes de continuar com as perguntas do Lucas. Você falou do New Orleans. Esse time é um time de futebol convencional como o nosso, ou é um time de futebol americano? É de futebol americano, é um time da NFL. É até um esporte diferente. De que cidade ele é? De New Orleans, no estado de Louisiana, fica no sul dos Estados Unidos. E você acompanha pela pay-per-view? Pela ESPN, né, que é o principal canal. Mas aí a gente consome muita mídia de próprio New Orleans. É um mercado menor, então tem menos coisas que chegam aqui no Brasil em relação a eles. Mas é o espaço que eu decidi seguir para conseguir ter esse lado de torcedor, né? Porque senão o mundo fica muito chato também se eu não puder xingar algumas pessoas às vezes. Aí também ele pergunta, em qual partida foi inesquecível para você e se você já teve oportunidade de cobrir no estádio pela rádio? Tem várias. E aí a gente vai entrar em histórias que existem por aí. Mas o São Bento, parece que ele gosta de testar a nossa emoção. Então, na Série A3, o time subiu para a Série A2 com um gol aos 48 do segundo tempo, e a gente achava que nada seria pior do que isso. Em 2014, o time estava saindo do G4 da Série A2, até que aos 49 do segundo tempo, o Marquinhos acertou um chute que eu brinco com ele, que é o Marquinhos Talismã, que nunca mais ele vai acertar na vida, e o São Bento fez o gol que levou de volta para o acesso. E aí a gente achava que nada seria pior do que 2014. E aí veio 2022, em que o São Bento estava sendo eliminado pelo Oeste em Barueri, até os 50 minutos do segundo tempo, quando o Serginho acertou o cabeceio, fez o gol de empate, conseguiu levar a partida para os pênaltis, e aí o São Bento conquistou acesso nos pênaltis. Mas de todas, assim, acho que nada vai chegar perto do que a gente viveu em 2022 nesse jogo em Barueri, porque é o que eu falei, a gente está perto e a gente tem que sentir a emoção e tem que tomar cuidado para a emoção não tomar conta. E essa Série 2 ela foi pontual, porque nas quartas de final o São Bento enfrentou o 15 de Piracicaba, o jogo no SIC, e o primeiro tempo a gente criticou muito o árbitro, e eu me exaltei bastante contra o árbitro da partida, porque ele tinha expulsado o jogador do São Bento, na nossa opinião estava fazendo uma arbitragem horrorosa, beleza, o São Bento ganhou o jogo, acabou. E no dia seguinte, um grande amigo meu, Júnior Menck, que também é árbitro da federação, ele me ligou e falou, entendo que você está falando para Sorocaba, só que você é formador de opinião, o árbitro estava certo em 99% das decisões, então você não pode fazer isso, está errado. E eu ouvi e falei, cara, você tem razão. Nesse momento a emoção estava de fato tomando uma proporção que não estava legal. E aí dali para frente foi um mata-mata em que eu falei, eu vou ser o mais técnico possível e vou tomar o máximo de cuidado para não deixar a emoção tomar conta. E vem essa questão do Thiago Tenca,
também aluno de jornalismo. Ele fala: bom dia, Caio. Você acha que cobrir um clube que você torce pode te atrapalhar por causa da emoção? Pode, é perigoso. E aí que entra o que eu falei, de estudar, de conhecer técnicas, de conhecer teorias, de saber o que está acontecendo e de você ter a consciência de que você está indo para o lado técnico ou para o lado da emoção. Você tem que ter controle das duas coisas. Se você não tiver, você vai para o lado da emoção e não percebe. E quando você vai ver, você já fez um monte de bobagem. Então é um exercício diário de você se controlar, de você não deixar, ainda mais quando as coisas vão mal, né? Que você acaba ficando irritado, porque você está no dia a dia e ninguém mais do que a gente torce para o São Bento, porque a gente brinca que em 2016, 2017 eu estava indo para Maceió. Em 2022, com todo o respeito a Porto Feliz, a Indaiatuba, a Leme, a gente vai para cidades muito menores, de expressão muito menor no futebol. A gente estava fazendo jogo em Morumbi, fazendo jogo no Rei Pelé, em Alagoas, fazendo jogo nos principais estádios do Brasil, recebendo os principais times do Brasil. De repente, a gente está recebendo de novo times de um escalão menor. Então, profissionalmente, isso é horrível. Tanto que repercute, o quanto que a gente cresce profissionalmente. Então, ninguém mais do que a gente, quem está dentro do clube, vai torcer pelo sucesso do clube. Só que, volta o que eu falei lá no começo, nós somos um agente social dentro do clube, a gente não tem obrigação nenhuma com o clube. Se as coisas estiverem erradas, a gente tem que falar que as coisas estão erradas. Se o time estiver jogando mal, a gente tem que falar que o time está jogando mal. E isso tem que ser técnico, não pode ser emoção. São Bento e Ituano é um clássico? Está se tornando. Também é a pergunta do Lucas. Está se tornando. O grande clássico era do Atlético, Sorocaba, né? Mas acho que hoje, mais do que São Bento e Ituano, acho que o grande rival do São Bento é o 15 de Piracicaba. Fica um pouco mais longe ali, pela rodovia do Açúcar, 1 hora de carro, separa Sorocaba de Piracicaba. Mas pela história recente, São Bento e 15 está pegando uma rivalidade muito grande, muito legal. E o Ituano é um time que, mesmo em Itu, ele tem dificuldades de reverberar, né? Não é uma equipe que consegue levar um grande número de torcedores ou que tem uma identificação muito grande com a cidade. E para ser rival, você tem que ter um confronto equilibrado. E o São Bento sempre perde para o Ituano. A gente brinca que com o São Bento voltando para a primeira divisão, o Ituano começa o Campeonato Paulista ano que vem com 3 pontos, porque o São Bento nunca ganha do Ituano. Então, acho que falta um pouco dessa rivalidade por não ter esses dois lados. Diferente de Piracicaba, em que na primeira fase o São Bento perdeu em casa para o 15 por 2-1 com um jogador a mais, depois foi em Piracicaba, fez um 5-1 e arrebentou com o 15, eliminando o 15 da Série A2. Aí veio na Copa Paulista, o 15 mordidíssimo, venceu o São Bento por 2-0, podia ter enfiado uma goleada em cima do São Bento. Então, é isso que faz a rivalidade crescer, acho que muito mais do que a questão regional. Agora, com relação a grandes coberturas, a grandes jogos, você já se viu, obviamente, ao lado de profissionais de destaque nacional e até internacional, onde você, vamos dizer, mais novo, admirava aquele repórter, aquele narrador, e quando você vê, estou em pé de igualdade ao lado dele, com o mesmo jaleco, transmitindo para uma rádio do interior, mas tem oportunidade. Você tieta os profissionais? Você acha que isso dá vergonha? Você tira foto, abraça, fala: olha, sou seu fã. Como é que você se comporta ao lado de grandes profissionais de renome nacional, por exemplo? Eu vou até a linha 2. É lógico que você encontra com grandes profissionais e você quer falar: poxa, te acompanho, sou seu fã. Mas eu não gosto dessa tietagem que vai para o lado de fã. Eu gosto de chegar e falar: olha, profissionalmente eu admiro o seu trabalho, profissionalmente fico feliz de ter essa possibilidade de estar aqui conversando com você, dividindo o campo com você, uma entrevista coletiva. Geralmente tento absorver o máximo possível de coisas, tento conversar o máximo possível de questões técnicas para aprender tudo que eu puder aprender próximo a esses profissionais. Mas quando você vai para o lado de tiete, eu acho que você acaba deixando o lado profissional de lado. E essas pessoas, se você almeja um dia, de fato, trabalhar com elas em grande mídia e coisas desse gênero, você tem que manter o lado profissional. Tipo, olha, eu admiro o seu trabalho, mas eu também sou profissional, também estou aqui para fazer exatamente a mesma coisa que você. O que separa é que você está no meio de alcance muito maior do que o meu. Mas isso não significa que estamos fazendo trabalhos diferentes. Então eu lembro que... Quem é hoje esse cara? Ou essa cara? Acho que tem pessoas muito boas. Eu sou de uma geração que acompanhou muito a Jovem Pan nos anos 2000. Então, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo,
Márcio Espímpolo, são pessoas que depois eu tive a oportunidade de conhecer, o próprio Quartarolo, eu cheguei a criar uma amizade legal com ele, e são pessoas que eu admiro bastante. Hoje, acabou de ir para a TV Globo o Vinícius Bueno, que a gente acompanha desde a época que ele trabalhava na Band Campinas, é um cara talentosíssimo, muito bom, que hoje está na Globo. Ele era repórter de campo, hoje está na TV Globo. Tem alguns profissionais muito talentosos, Roberto Lioi também, que trabalha na CBN, na Globo CBN, que é outro cara talentosíssimo. Só que a gente vive hoje um caminho, acho que não só do jornalismo esportivo, mas do jornalismo de uma forma geral, que é a ideia de que a reportagem ela é única e exclusivamente um primeiro ponto dentro de um plano de carreira jornalístico. Então você vê hoje, nada contra, porque eu já fui estagiário, já fui repórter estagiário, e a gente aprende mais e tem que ter, mas hoje a gente vê redações praticamente só de estagiários, até por ser uma mão de obra mais barata, de serem profissionais aí na informação. E qualquer repórter que se destaca um pouquinho mais, ele já é puxado para um outro caminho, já vai para comentário, ele já segue um outro plano de carreira. E eu acho que isso está deixando a reportagem ela um pouco fraca. É diferente quando um profissional, seja ele qual for, seja o presidente da República, o técnico do Palmeiras ou qualquer outro profissional, quando um profissional desse vai para uma entrevista coletiva e encontra lá repórteres com 30, 40 anos, renomados nacionalmente, como a gente tem, como tinha, né? E aí eu posso até trazer o exemplo do Mauro Naves, que era um gênio na reportagem e hoje está nos canais ESPN fazendo comentários, acaba tendo um respeito muito maior do que quando essa mesma personalidade vê várias caras jovens e se sente mais confortável em ser agressivo, se sente mais confortável em ser ríspido, porque sabe que, por vezes, vai pegar um profissional que não tem toda essa casca para responder, para debater, que pode sentir, e eu acho que isso faz um mal gigantesco para o jornalismo. Uma vez eu ouvi, se não me engano, o Pondé dando uma entrevista, e ele falando que, na visão dele, um dos grandes problemas hoje do jornalismo brasileiro é que ele está muito jovem. E não é problema você ter pessoas jovens realizando, porque você precisa desse ímpeto do jovem, essa vontade do jovem de fazer a coisa, essa possibilidade de acerto e erro. Só que você precisa de um respaldo profissional, de pessoas experientes, para que esse jovem siga um caminho certo, para que esse jovem seja respeitado, para que situações mais extremas você tenha pessoas mais cascudas para realizar esse tipo de trabalho. Não que o jovem não tenha talento ou não tenha potencial, mas ele vai chegar lá. E você não pode queimar esse jovem porque, muitas vezes, pela falta de experiência, ele pode seguir um caminho muito errado e estragar a carreira desse próprio jovem. É muito perigoso você colocar pessoas que sequer terminaram, estão no primeiro, segundo ano de uma faculdade de jornalismo, para entrevistar grandes personalidades sobre assuntos que por muitas vezes as pessoas não querem falar e que essas pessoas podem levar o assunto para um outro lado ou podem utilizar do lado político, da comunicação, para inverter a pauta completamente sem alguém com casca suficiente para falar, não, peraí, não é assim, vamos fazer desse jeito, eu sei o que eu estou fazendo. Então, não só no jornalismo esportivo, mas principalmente no jornalismo esportivo, hoje a gente tem muita gente jovem e os principais nomes eles não estão mais na reportagem. Você não vê mais grandes entrevistas com essas grandes personalidades. E isso é um conteúdo tão consumível que essas personalidades elas estão indo para outros meios, como, por exemplo, o YouTube. A gente tem grandíssimas personalidades fazendo excelentes entrevistas em canais de YouTube, porque, seja por questão financeira ou seja por qual for, as grandes mídias elas não estão dando mais o espaço que esses profissionais tinham. E isso é extremamente perigoso, infelizmente. Bruno Mendonça falou que o seu apelido é Di Maria. Questões óbvias, né? Por quê? Questões de aparência. Eu não acho que pareço tanto, mas são questões óbvias e algumas pessoas me chamam assim. Aí vem também uma pergunta aqui do André Nunes. Segundo ele, quando gravamos com o Nilson Duarte, sim, disse que você e ele tiveram um affair de sair de mãos dadas de um coral. Foi. Como é que é isso? Falando assim, pensa que a gente foi num show de música, né? Sim, um coral. Um coral, mas não foi a forma mais grotesca possível. A gente estava em Maceió
para cobrir São Bento e CSA pela semifinal da Série C de 2017. Foram à praia. A gente chegou, o jogo, se não me engano, era no sábado, 5 horas da tarde, e a gente chegou na sexta-feira, à noite. E aí a história já começa toda torta, porque eu troquei minha mala no aeroporto, e aí a gente teve que voltar para o aeroporto, e para quem não conhece o aeroporto de Maceió, fica a 40 quilômetros de Maceió, ele fica mais afastado. Então a gente... Você pegou mala errada. Eu peguei mala errada, era igualzinha a minha, só que eu peguei mala errada, então teve que destrocar a mala. E a gente chegou no fim da tarde, o Nilson estava desesperado para ir para a praia, e enquanto ele estava no banheiro se trocando para ir para a praia, eu abri a mala, falei, essa mala não é minha. E aí vamos nós cancelar toda a praia e vamos de volta para o aeroporto. E aí chega no aeroporto, a mala estava em um hotel que ficava a 3 quilômetros do hotel que a gente estava, só que a companhia aérea tinha mandado a gente voltar para o aeroporto. Aí para o cara que estava lá não precisar ir para o aeroporto, ele pagou o Uber para a gente ir para o... Enfim, foi uma confusão gigantesca, a gente não conseguiu fazer nada naquele dia, só jantou e cama. No outro dia, 5 horas da manhã, sol em Maceió, né, parecia que era meio-dia. Falou, não, hoje não vai ter jeito, a gente vai ter que ir para a praia. Fomos, e tem, se não me engano, a praia da Pajuçara, que de manhã a maré baixa e fica um recife gigantesco, né, de corais, com piscinas naturais. Você anda quase 1 quilômetro para dentro do mar com uma água, sei lá, na altura do tornozelo. E algumas piscinas um pouco maiores, que dá para nadar, água quente. E, vamos, estamos aqui sem fazer nada, o jogo é só à tarde, tem tempo, pô, vamos ver até onde vai isso. E fomos. E aí, todo mundo de chinelo e tal, porque coral é áspero. Num belo momento, o Nilson falou, tem uma piscina natural aqui, eu vou dar um tibum nessa piscina. Eu falei, não, beleza, eu vou até lá, porque eu quero ver até onde vai. E aí, quando você chega perto do fim do Recife, você tem uma grade que fala, daqui pra frente é mar, se você passar daqui, você vai morrer afogado. E aí eu fui até pertinho ali dessa grade, e aí fiz um story pro Instagram, e se procurar lá na minha rede social, eu dou um giro e você vê, enquanto eu giro, o Nilson dentro da piscina, né, lá, de barriga para cima. E, legal. Aí eu tô voltando, passo pelo Nilson Duarte ainda, fazendo o tibum dele, e ele olha pra minha cara e fala, um palavrão, né, falou, ferrou. Eu falei, que foi? O meu chinelo arrebentou. Eu tô descalço, eu não consigo, não dá para andar descalço. Eu falei, não, dá o chinelo aqui, tinha só soltado, consegui colocar de volta. Só que aí, como o chinelo tinha arrebentado, o Nilson ficou morrendo de medo de cair no Recife. Porque, mesmo de chinelo, se cortar, porque é muito áspero. E mesmo com chinelo, ele é um pouco escorregadio, você precisa de precisão para andar. Então, ele falou, vamos de volta para a praia. Só que cada piscina que você precisava dar um passo um pouquinho maior, ele parava antes da piscina, me dá a mão, porque eu tô com medo de cair. Então a gente saiu do Recife de corais lá em Maceió, de mão dada, ele morrendo de medo, porque estava com medo de cair. Mas foi só nesse momento que houve essa relação? Foi só nesse momento que houve essa relação. Mesmo nos hotéis a gente sempre mantém um espaço regulamentar entre camas. A gente toma muito cuidado com isso. E esses bastidores, Caio, como é que é? Teve já brincadeira, sacanagem, curtição, aprontação? Tem muita coisa. Uma vez em Catanduva, 2014, o São Bento estava brigando por acesso. Eu e Falso Favara, que hoje tá na Jovem Pan, a gente estava no hotel, porque o jogo era no dia seguinte, no domingo, 10 horas da manhã. 2 horas da manhã, chega um colega de Sorocaba, sabia qual era o nosso quarto, começa a dar um monte de tapa, murro na porta para acordar a gente acorda desesperado. Olha no corredor, não tem nada, e aí só no dia seguinte a gente descobriu que tinha sido esse colega nosso que fez isso. Mas tem várias histórias da gente, Maceió mesmo, nesse mesmo dia fatídico que o Nilson quase se machucou no Recife, a gente saiu de mão dada da praia de Pajuçara. A gente chegou no estádio antes do jogo e descobriu que não tinha levado o principal equipamento que transmitia, que conectava o estádio à rádio, não estava. Estava a 2.000 quilômetros de distância em Sorocaba. E aí começa uma discussão de bastidores de quem era a culpa. Não, eu coloquei, não, mas você não pegou, não, mas eu não falei que ia pegar, estava tudo separado. Até a hora que a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema. Segunda-feira está todo mundo em Sorocaba, a gente senta e resolve. Porque senão a gente não ia, imagina, a gente estava em Maceió e a gente não ia conseguir transmitir o jogo. Semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, tem essa. E como é que foi resolvido?
O Nilson conhece um rapaz que estava na praia e que fez um trabalho para uma rádio em Maceió. É Codec o nome do equipamento. Ele fez um trabalho para uma rádio em Maceió, a rádio Maceió não pagou ele. E aí ele foi na rádio e falou, eu vou pegar equipamento que vocês me devem. E aí ele pegou um codec, e aí o Nilson ligou para esse cara e falou, tô sem. E assim, aqui em São Paulo, e a gente percebe bastante isso, a tecnologia ela é muito avançada em relação a outros lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, que foi onde a gente não chegou aí para o Norte, mas principalmente para o Nordeste a diferença é muito grande. Então, em 2016, a gente fez um jogo em Itabaiana, que é uma cidade que fica a 90 quilômetros de Aracaju, no interior do Sergipe, em que a nossa cabine virou ponto turístico, porque a gente tinha equipamentos que eram utilizados nos principais meios de comunicação, mas que não chegam em Itabaiana. O codec não chega em Itabaiana, eles ainda usavam LP, né, que é uma forma de transmissão um pouco mais antiga. Então as pessoas de outras rádios iam na nossa cabine para conhecer como que era o equipamento, para ver como que era o nosso microfone sem fio, que é uma caixa desse tamanho da Shure, que chega, que a gente chama que é de 100 miliwatts. Então é uma tecnologia difícil de você encontrar no Nordeste. Mas esse cara específico, ele tinha um codec, ele estava na praia, o Nilson falou, eu preciso, quanto que você cobra? Ele falou, R$300. E a gente não tinha dinheiro para isso. Ele falou, não, venha, a gente dá um jeito de pagar esses R$300 e vamos transmitir esse jogo. Aí o cara foi com o codec e faltava, sei lá, 10 minutos para a gente entrar no ar. Na hora que o cara entrou no estádio com o codec, e eu que estava ligando o equipamento, liguei o codec ali rapidinho. E aí a gente conseguiu transmitir o jogo. Falar em ligar equipamento, hoje é uma característica também desse novo rádio, quase que o rádio digital, é onde o repórter também já começa a utilizar com outros conhecimentos para fazer essas questões técnicas. Uhum. E você é um deles. Sim. Ou seja, antigamente nós tínhamos um técnico de externa, que montava o equipamento, puxava cabo, ligava toda a estrutura e ficava acompanhando o jogo o tempo inteiro, depois terminava tudo. Hoje já tem que fazer esse trabalho também? Principalmente em rádios menores, em rádios do interior, né, fora de grandes centros. Se você for, por exemplo, para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você ainda tem o profissional da técnica externa. A própria Cruzeiro tem, né, que é o Ricardo Rocha, mas por conta da pandemia ele não estava fazendo jogos, porque podia entrar menos gente no estádio. E em viagens mais longas, tipo Maceió, para a rádio não ter que investir em mais um profissional indo, falei, não, pode deixar que eu faço, manda só nós dois e a gente faz uma contenção de gastos aqui. Mas acontece, mas não é o certo. É daquelas coisas que é melhor você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Se precisar, eu uso, mas sempre que eu faço essa técnica externa, eu aviso o pessoal da rádio, olha, estou fazendo... É uma ajuda que eu estou dando para a empresa, não é o certo, e se der alguma coisa errada, a culpa não é minha, porque eu não sou especialista nisso, eu não sou profissional disso, eu nunca estudei voltagem, nunca mexi em aquelas coisas que medem ampere, não sei, eu sei montar, eu sei colocar ali um cabo no outro e fazer o negócio ir para o ar. Mas não é o certo. Certo é você ter um profissional, porque são questões diferentes, né? E mais do que questões diferentes, a gente, quando vai para uma transmissão, geralmente a gente chega 1 hora antes do jogo no estádio, que é para montar equipamento, essas coisas, mas mesmo quando eu não fazia técnica externa, eu gostava de chegar 1 hora antes, porque aí você já vai sentindo o clima, você vai conversando, você vai entendendo, vai pegando mais informações e você acaba focando mais no conteúdo. Quando você tem a obrigação de montar equipamento, o conteúdo ele fica prejudicado. Toda essa hora que você tinha de conversar, de conhecer bastidores, de entender o clima, de às vezes ler um jornal, de entrar num portal e pegar uma informação, de contextualizar o que acontece na cidade, você não consegue fazer porque você está botando um cabo no outro. Então, de conteúdo, tem uma perda gigantesca. Dá para fazer, vai para o ar, o ouvinte não vai perceber, mas a gente que é profissional, que sabe da diferença, sabe que isso traz um problema de conteúdo gigantesco. Mas... aí é a minha opinião. Tem profissional que já teve a possibilidade de aprender e falou, eu prefiro não aprender, que é para não ter responsabilidade de fazer. É um ponto, é uma forma de você forçar a empresa a ser profissional nesse caminho. Eu fui para o outro lado, eu prefiro saber, porque senão posso perder oportunidades profissionais por não saber. Então é melhor eu saber e não precisar do que precisar e não saber. E aí foi por isso que eu acabei entendendo um pouco mais esse lado técnico. Qual foi o pior e o melhor estádio para trabalhar? E por quê? Olha, tecnicamente falando,
talvez o pior estádio que tinha era o Pacaembu, porque ele era muito perto da Avenida Paulista, e por ser perto da Avenida Paulista, as frequências elas são todas sujas. Então eu nunca fiz um jogo no Pacaembu em que eu ouvia a rádio 100%, ou que eu não tinha que ficar com um radinho de retorno na mão para cima para conseguir ouvir o que a rádio estava falando, ou que meu microfone pegava 100% em todos os lugares do estádio. Geralmente era assim, o técnico chegava para mim, e aí precisava de um técnico, porque é um estádio muito grande. Era, né? Porque agora está sendo demolido. Mas você tinha uma zona mista que era embaixo do tobogã, e ali você não conseguia fazer com que o microfone que vinha da cabine falasse ali, porque era muito concreto, era uma frequência muito suja. Então era sempre um estádio tecnicamente dificílimo de trabalhar. Só que ao mesmo tempo era uma delícia trabalhar no Pacaembu. Que estádio maravilhoso. O ambiente, até essa questão tradicional, mesmo com todas essas dificuldades, subir para o gramado do Pacaembu e ver tudo aquilo, aquele mundo de história que tem no Pacaembu, era um negócio maravilhoso. Mas geralmente grandes arenas são muito difíceis, te exige muito profissionalismo. No Allianz Parque, por exemplo, a cabine fica no 7º andar, e você tem um elevador para subir, e a zona mista fica no 1º. E aí são 7 andares de concreto. E não há microfone que fale. Então você tem que pegar uma linha interna do estádio para fazer a ligação entre zona mista e cabine. Hoje estão usando muito a internet, mas você precisa de um número maior de profissionais. Arena Corinthians também, né, a cabine fica muito alta e fica quase no subsolo a zona de imprensa. Então tem uma dificuldade muito grande também para fazer o equipamento pegar. Mas é interessante porque mesmo esses estádios que tecnicamente são muito difíceis, eles são os melhores. É onde você tem a melhor estrutura, onde você tem uma sala de imprensa com muita qualidade, onde você tem um espaço para que a gente chama de zona mista, estruturada para entrevista. A gente tem uma área de imprensa com ponto de internet, com tomada para conectar, para carregar celular. Então, se você pegar esses grandes estádios, Morumbi, pegar Allianz, pegar Arena Corinthians, muitas vezes o pré-jogo o repórter faz dessa área de imprensa, que você tem uma estrutura, você não precisa ficar no sol, você não precisa ficar na chuva, você só vai para o campo na hora realmente que a bola vai rolar. Então, mesmo esses estádios que tecnicamente são mais difíceis, eles são os melhores para trabalhar em condição de trabalho. Caio Rossini sempre foi repórter, porém estava capacitado e esperou até que teve a oportunidade de virar narrador. Como é que foi essa questão quando falaram para você, viu? Hoje você narra. Quando eu comecei, eu queria ser narrador. E aí, Nilson César chegou para mim e falou, olha, garoto, você pode ser um narrador, só que você vai ser um narrador nota 7, ou você pode ir para o campo, que você tem mais potencial, e aí você pode ser um repórter nota 8, 9, pode chegar até entre os melhores que a gente já viu, principalmente na cidade. Eu falei, vou para o campo. E aí, desde 2009, eu não narrava. E aí, capacitado, eu acho que é uma palavra meio forte. A vida te coloca dificuldades e você tem duas opções, enfrentar ou fugir. E aí, na quarta-feira, em que o São Bento estreava contra o Audax em Osasco, 9 horas da manhã, Nilson Duarte me manda uma mensagem no nosso grupo e falou, olha, estou com muita afta, muita dor de garganta, não consigo falar, eu não vou para o jogo. Tentei ligar para o Gomão Ribeiro, que é um amigo nosso, né, porque ele não estava na 105, hoje ele está na 105. O Gomão não pode, porque a Portuguesa vai estar jogando no mesmo horário, ele tem a Netlusa. Tentei falar com o Vander Pfeiffer, ele também não pode. Tentei ligar para outros narradores que eu conheço. De bate-pronto, a gente não vai conseguir ninguém. Então, o que a gente faz? Não faz? Não faz ou dá um jeito? E aí eu falei, eu faço. É o melhor? Não, tanto que eu abro a jornada falando, tenha paciência comigo que eu não sou narrador. Eu estou quebrando um galho. Mas foi pro ar. Foi bom? Tecnicamente, eu acho que foi horrível. Eu tenho muita vergonha de ouvir, porque eu acho muito ruim. Aí depois teve um segundo jogo contra o Primavera, que aí foi no SIC, eu também tive que narrar e já estava pegando um pouco mais de ritmo, foi um pouquinho melhor. Mas eu lembro que contra o Audax, com 15 minutos de jogo, minha voz ficou cansada. E eu falei, bom, se eu seguir nesse ritmo, eu não vou terminar o primeiro tempo. Então, se você ouvir tecnicamente aquela transmissão, eu começo num ritmo, eu diminuo o ritmo durante o jogo, só vou me encaixar mesmo lá pelos 15 minutos do segundo tempo. Mas alguém tinha que fazer. O Gustavo é um cara que fala mais... O Gustavo Gebali, nosso comentarista, fala mais devagar. É um comentarista, é um cara mais sensato. Quem mais se aproximava era eu.
E precisava ser alguém que já estivesse credenciado, porque também não dava muito tempo de você tirar uma nova credencial para ir para o estádio. Então eu falei, gente, se é o que tem, vamos. E aí narrei esses 2 jogos. Voltei para o campo na 3ª rodada contra a Portuguesa. Dei graças a Deus que estava voltando para o campo. Mas quem sabe um dia, quando eu cansar de tomar chuva, tomar sol, eu não olho com carinho para a narração. O Thiago aqui também tem uma pergunta, o Thiago Tenca. Ele diz, para você que cobra um time do interior, o quão diferente é como cobrir um time tradicional como os 4 grandes de São Paulo? É diferente? Muito, muito. Esses times eles são mais profissionais, eles têm departamentos de comunicação muito melhor estruturados. Você tem toda a burocracia de grandes empresas, de assessoria de imprensa, de dificuldade de acesso aos atletas, de treinos mais fechados, dificuldade de acesso a todos os personagens que estão dentro do clube. Isso é algo muito mais profissional, o que não é ruim, é bom. Muitas vezes o profissionalismo é bom. O problema é quando isso engessa demais e te deixa muito longe do dia a dia. Isso é complicado. Mas no São Bento, o São Bento foi ter um assessor de imprensa em 2018. Então a gente ficou quase 5, 6 anos sem assessoria de imprensa. Em que eu mesmo ligava para o treinador e falava, viu, o treino é aberto hoje? Não, é aberto. Ah, então vou dar um pulo aí, você não conversa comigo? Não, pode passar aqui que durante o aquecimento eu gravo com você. Sabe? Você não tinha praticamente nada de profissionalismo. Então é muito diferente. A gente tem um acesso muito maior a todas as pessoas, seja as pessoas que são da diretoria, seja os jogadores. A gente tem amizades que a gente não teria se a gente tivesse num time grande, que teria muito mais dificuldade de ter essa proximidade com todos os personagens. Então de fato uma diferença muito grande entre ambos os pontos, né? Você tem nos clubes profissionais um departamento muito mais bem estruturado do que nos clubes menores. E aí o São Bento ele é um pouco mais desorganizado, mas a gente tem departamentos de comunicação mais bem estruturados em outros clubes do interior do estado. Mas por ser interior, por ser mais próximo, por ser menos mídia, às vezes numa entrevista coletiva tem só eu, você acaba tendo um contato mais próximo com todo mundo. E na magia da televisão, a gente tem uma convidada especial nesse bloco final da entrevista com o Caio Rossini. É a Manuela. É isso? Isso, Manuela. Fale a Manuela que estava aqui nos bastidores, sentiu saudades do papai e veio correndo para o colo dele. A gente não ia perder essa oportunidade. Manuela, você já ouviu o papai falar no rádio? Ele fala bonito? Eu falo direitinho no rádio? Você gosta de ouvir o papai no rádio? Gosta? E eu ia perguntar para você, Caio, eu quero perguntar para você agora para a gente encerrar, com relação a estar do outro lado do balcão. Tá? Uma coisa é você ser aluno, como você disse, levou tempo de uma faculdade de medicina para terminar jornalismo, fez o curso de radialista no Senac também, sabe o que é as duras penas estar lá, ter contato com inúmeros profissionais, e aí você volta para o Senac para ser docente, né? Que o Senac utiliza essa terminologia, que é aí o sinônimo de professor, também no curso de radialista de jornalismo esportivo. Isso. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal a gente poder passar um pouco do que a gente aprende dentro de um curso, né? Eu fiz radialismo no Senac e ele é voltado para o rádio de uma forma geral, mas quando a gente fala em jornalismo esportivo, muitas das vezes pensa em narrador. Todo mundo, ou quem tem vontade de trabalhar no mundo do esporte, ele tem vontade de ser narrador. E aí, quando a Adriana Fratini fez o convite, eu falei, Adri, eu vou, só que eu posso mostrar tudo, porque tem até uma dificuldade de mercado. A gente não acha operador de som já pronto para fazer uma transmissão esportiva. A gente tem dificuldade em achar repórter. Geralmente, comentaristas são pessoas que a gente acaba pegando alguém que conhece, com jornalismo, que conhece mais o mundo da bola e transforma em comentarista, né, Manu? E aí a gente não tem essas outras, não tem um apresentador. É difícil achar um apresentador, um plantão esportivo. Ela falou, não, faz isso, mostra tudo. Então eu tive um pouco mais de 2 semanas com os alunos, com 3 encontros semanais, para mostrar um pouco de tudo. Aí eles narraram, foi bastante, passava um pouco da parte teórica, porque não tinha muito tempo, mas bastante da parte prática, de botar eles para narrar, de fazer meta, de fazer entrevista,
de apresentar programa, de tudo. E foi divertido demais, porque eu cheguei lá, eu falei, caramba, eu lembro que eu estava aqui aprendendo, tendo aula com profissionais maravilhosos, que eu admiro até hoje, e hoje sou eu que tenho a oportunidade de estar aqui, então vou pegar tudo de bom que esses caras fizeram por mim e vou fazer também por alguém, sabe? O conhecimento, seja grande ou seja pequeno, não vai ficar comigo, não vai morrer comigo. Então isso é divertido demais. E as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço também nesse jornalismo esportivo, no campo e na narração. O que você acha disso? Eu acho muito legal, acho muito legal. É um espaço que já merece há muito tempo. Tem muita mulher que entende futebol muito mais do que homens. E existe uma quebra de paradigma. Você tem hoje mulheres narrando e muita gente ainda torce o nariz. Mas eu acho que é muito mais pela novidade. O futebol é um meio principalmente machista, né? Você tem um meio que é feito por muitos homens e que acaba se tornando machista. Uma mulher, para ela conseguir provar que ela tem a mesma capacidade de um homem no jornalismo esportivo, ela passa por muitas outras provações. Ela precisa, por várias vezes, mostrar que ela não é uma carinha bonita, ela tem que enfrentar assédio, ela tem que enfrentar várias coisas que infelizmente acontecem nesse ambiente que é predominantemente machista, que é do jornalismo esportivo, mas é muito bom que elas ganhem esse espaço. Cara, a mulher pode fazer o que quiser, elas, por muitas vezes, são muito mais inteligentes do que homens. Então, eu acho muito legal você ver mulheres comentando, mulheres no campo, mulheres entrevistando, e ver mulheres comentando. Hoje, a gente tem mulheres que mandam muito bem no comentário. É um espaço que eu fico feliz que elas estejam tendo. E o que você acha do futuro do rádio que a Manu vai ter aí mais para frente? Você acha que é esse rádio que vai ser o mesmo daqui a 10 anos, quando estivermos comemorando os 110 anos do rádio, 120 anos, 130 ou 200 anos do rádio? O rádio ele não vai morrer, ponto, porque já tentaram matar o rádio várias vezes. Quando veio a televisão, o rádio morreria, quando veio a internet, o rádio morreria. E talvez o rádio, aparelho, ele vai mudar, ele já está mudando, só que o meio de comunicação, a forma de comunicação por áudio, ela nunca vai morrer. E a gente vai chamar isso de rádio para o resto da vida. Então, o rádio hoje, ele está no YouTube, com imagem, ele está no celular, ele está no carro, e esse consumo de comunicação via voz, ele é maravilhoso. Você é o único que te permite fazer alguma coisa enquanto está consumindo. Você não consegue lavar a louça vendo um portal, entrar lá no uol.com.br enquanto lava a louça e ficar... Não dá. Rádio você consegue. Você não pode mexer no celular para assistir uma TV enquanto você dirige, mas você pode ouvir um rádio. Então, como as pessoas elas continuam e vão, porque a essência social, a necessidade, né, de ter comunicação, de saber o que acontece no mundo, o meio de comunicação por áudio ele vai continuar para sempre. O que vai mudar é que esses equipamentos aqui, acho que a gente vai ver cada vez menos, infelizmente, porque são maravilhosos. Que é isso? São rádios bem antigos. E esses eu acho que vão ficar pelo caminho como já ficaram. Mas cada vez mais as pessoas vão consumir. E eu gosto muito de ver tendência, principalmente dos Estados Unidos, porque nós consumimos muito a cultura norte-americana. E nos Estados Unidos, o rádio ele seguiu por outro caminho. Ele seguiu por um caminho de talk shows, por um caminho de programas, às vezes até voltando a programas de auditório, indo um pouco do que era a tradição do rádio. Você tem menos rádios tocando músicas e você tem mais rádios falando, mais rádios participando do dia a dia das pessoas, em entretenimento. Então, acho que esse é o caminho que a gente já tem nos Estados Unidos, vem para cá. E os meios digitais, para mim, só vai popularizar o rádio. Você vai ter a possibilidade de atingir muito mais gente do que você antes ficava restrito a regionalidades, aonde pegava a sua frequência. Hoje, se uma pessoa na Europa quiser me ouvir na Cruzeiro FM, a pessoa pode. Se eu quiser ouvir a Rádio França de Paris, eu posso. Então, é importante a gente entender que o meio de comunicação não vai mudar. Talvez mude principalmente a forma como esse áudio chega na casa das pessoas. Você sonha o dia que a Rádio Cruzeiro, por exemplo, possa transmitir as imagens dos jogos? Pode ser, mas não sei se é algo que faz muita diferença.
a gente vem para o jornalismo esportivo caminhando para você ter rádios regionais, rádios de clubes, em que o torcedor se identifica, meios de comunicação que se identificam com o clube em que está cobrindo. E isso é essencialmente áudio. Eu acho legal essa ideia do rádio para você quebrar um pouco a magia de como que será que é a pessoa, de tirar um pouco dessa curiosidade. Mas ter imagem ou não ter imagem, acho que vai influenciar muito pouco no trabalho que é realizado. Sua consideração final, Caio Rossini. Queria agradecer você, Fernando Negrão, toda a equipe aqui do Laboratório da Uniso, para quem ficou 8 anos aqui. É divertido estar de volta, agora desse lado e não atrás das câmeras. Lembro desse estúdio, de fazer jornal, telejornal, de Fernando Negrão pegando no nosso pé com pautas, em técnicas de reportagem, entrevista, em radialismo. Então, é muito gostoso estar de volta. E é legal saber que a gente contribui um pouquinho para a história desse meio tão maravilhoso que é o rádio. Tem pessoas que, com certeza, marcaram muito mais, tanto em Sorocaba quanto no Brasil, no mundo, mas um grãozinho de areia a gente coloca ali, e eu sou muito grato pelas possibilidades, por poder viver tudo que eu já vivi, por ter a chance de trabalhar com o que eu gosto, e da Cruzeiro FM ter me aberto essa porta, e estar aí há mais de 10 anos fazendo isso. Então, fica um agradecimento gigantesco a vocês, a todo mundo que proporcionou a esse bate-papo e da possibilidade de fazer parte desse meio que eu gosto tanto, que é o meio de comunicação de voz, que é o rádio. Manu, tchau. Dá tchau, Manu. Tchau. Faz assim, tchau, gente.